Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E entre uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça. Onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se. É mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores Midas Macedo Ferro e Aço, com entrega rápida e o menor preço garantido. Aguilar Advogados, sendo sempre parceiro estratégico do seu negócio. E a Maria Fricote, com os looks lindos que te acompanham do início ao fim do dia. Verdade, você que é uma mulher moderna, que é mãe, que sai para trabalhar de manhã e só volta à noite depois no vídeo com as amigas, você precisa estar sempre com esses looks maravilhosos e perfeitos para acompanhar você do início ao fim do dia. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre liderança feminina e tudo que envolve, né, esse universo. Porque não é fácil, né, ser mulher, ter que liderar, conciliar a carreira com família. Por isso a Filhos, gente com toda a dinâmica que tem, e liderar não é fácil, né, amiga? Desde liderar dentro da nossa casa. Com certeza, nossa autoliderança. Nossa autoliderança, esse negócio dessa disputa que a gente tem, né? Uma briga de índios, é muitos índios para pouco seco. É complicado. Então, hoje a gente está aqui Com a Alessandra Bortolanza, acertei? Acertou. Seja bem-vinda. Alessandra. Obrigada, meninas. Obrigada. E vocês esqueceram de um detalhe, ainda manter o look em dia, né? Então é tudo Ainda tem que isso. estar arrumada, né? Ainda tá Bonita. bonita. Porque não dá pra liderar de qualquer jeito, né? Não. Esse é um ponto importante. Ninguém vai respeitar se não estiver bem arrumada, bem posicionada. Posicionamento. Isso aí. Imagem de estudo, né, gente? Sim. Assim, não pode ser, acho que o primeiro requisito, mas é um requisito que a gente também não pode desconsiderar. Mas tá lá na Basta. lista, lá em cima, né? Sim. Tá lá em cima. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Sim. E aí, vamos sim. Alessandra, te apresenta, né? Conta Fala um pouquinho do teu da trabalho. história. Então tá, vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui, porque senão a gente fica falando muito, né? Mas tudo começou durante o início da minha carreira, na verdade, foi bem turbulento. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, o que eu ia fazer da minha vida. Eu caí de paraquedas em um ambiente onde eu precisei aprender a liderar. Então, sabe aquela história de aprender na dor? Eu acho que a gente nenhuma faculdade ensina os profissionais a saírem lidando com pessoas, fazendo planejamentos que realmente tragam resultados para a empresa, para o negócio. É difícil a gente ver uma empresa que invista nessa área de gestão de pessoas principalmente. Então, eu fui aprendendo na prática e foram 10 anos na minha área de formação. Sou engenheira de alimentos de formação, formada aqui pela Universidade Federal do Pará. Então, durante essa vida, essa carreira aí de líder, eu descobri que, na verdade, o que eu queria realmente fazer o resto da minha vida era desenvolver pessoas e ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, foi uma construção, assim, acho que no momento certo mesmo. Eu entendi que eu precisava fazer uma transição de carreira e eu precisava investir naquele chamado, porque eu acho que realmente foi um chamado, assim, as coisas foram acontecendo e me mostrando que eu precisava investir nessa carreira. E hoje eu sou mentora de lideranças, eu sou palestrante, sou professora também, trabalho com treinamentos em company, né, com desenvolvimento de times, de equipes para empresas, mas também trabalho diretamente com profissionais independentes. Então, quero melhorar a minha liderança, potencializar minha liderança, desenvolver minha carreira, a gente faz um trabalho de mentoria que direciona a pessoa para esse objetivo. Mas assim, o que eu amo fazer é isso hoje, sabe? É poder compartilhar um pouco do que eu estudo, do que eu venho aprendendo e aprofundando a cada dia, junto com a minha experiência, né? Do que eu passei, do que eu venho vivendo e acompanhando junto com esses clientes que viram verdadeiros amigos, para que outras pessoas também possam alcançar o seu lugar, sabe? Eu acho isso principalmente a liderança feminina é uma causa que me move muito profundamente. Acho que a gente se identifica muito, né, com todos esses desafios. E a tua atuação ela é voltada hoje para o feminino totalmente? Então, eu atendo para empresas todos os públicos, né? Mas eu tenho um projeto específico para a liderança feminina, que é o Lidera,
E nele, sim, eu restringo para mulheres. Tem muitos homens que perguntam, ei, pode homem? Eu falo, nesse não, vão haver outras oportunidades, mas eu quis dar foco para esse público, porque eu acho que é um público que precisa de uma atenção especial e precisa de um ambiente preparado para a gente também, sabe? Eu acho que os programas, os movimentos que vêm acontecendo para que a gente saiba se posicionar de uma maneira mais assertiva e para que a gente aprenda a conquistar os espaços que a gente precisa conquistar, estão sendo muito válidos. Mas ainda é um caminho que a gente está seguindo. Então eu quis investir muito nesse aspecto, até porque é um público que se identifica com a minha história, sabe? Então eu tenho oportunidade de trazer a minha realidade, né? O meu dia a dia, a minha vida para dentro desse trabalho. E tem questões, pontos que são só realmente a mulher que vai passar e vai ter dificuldade, né? Quais são assim, as maiores dificuldades que tu achas que uma mulher enfrenta quando ela vai assumir uma posição de liderança? Toia, eu acho que é unânime para todos os líderes a questão de lidar com pessoas, tá? Então, eu acho que, inclusive, nós, mulheres, temos uma vantagem nesse sentido. A gente tem uma facilidade, uma empatia maior, a gente tem uma facilidade em lidar com pessoas, em ouvir, escutar ativamente. Mas eu acho que para a mulher, o que pega mais é a questão de rotina, gerenciamento de rotina, conciliação de papéis, sabe? Eu vejo que muitas mulheres se perdem nesse aspecto e acabam se sobrecarregando, assumindo muitas responsabilidades e papéis, além daquilo que ela dá conta de realmente fazer, e aí que se atropela, às vezes acaba ficando alguma coisa de lado, seja a carreira, seja o desenvolvimento pessoal dela, seja às vezes o estado de presença mesmo em algum ambiente, seja familiar, com os filhos, social, com as amigas, acaba ficando alguma coisa de lado. Então, acho que o grande desafio de nós, mulheres contemporâneas, é encontrar esse equilíbrio, que nem sempre vai existir, não tem. Eu falo equilíbrio... Acho que vai ter fases que vai dar mais atenção para uma coisa e mais atenção para outra. Mas, assim, eu acho que o importante em tudo isso é a gente estar num estado de consciência ali pleno, ativo, sabe? Eu saber que nesse momento eu não consigo me doar 100% para minha carreira, porque meu filho está precisando mais de mim, e que está tudo bem, daqui a pouco eu volto e eu mudo o foco de novo, sabe? Eu acho que essa é uma produtividade que eu gosto de chamar de produtividade inteligente. É a gente ter consciência daquilo que eu realmente posso e preciso fazer agora, e que daqui a pouco pode mudar, pode ser uma outra prioridade, e tá tudo bem, mas sempre consciente. Não assim, no piloto automático e deixando as coisas acontecerem e aparecer para eu resolver, ou então alguém decidir por mim. E aí que a gente traz a autoliderança também, né? Porque a autoliderança é você assumir a rédea da sua própria vida e não deixar que alguém conduza ela por você. E é esse aspecto que eu gosto de bater, porque a gente tende a se culpar tanto, né? Por todas as coisas que a gente deixa de fazer, ou porque a vida da amiga parece ser mais tranquila, mais fluida. Na verdade, todo mundo tem suas dificuldades, né? Na verdade, a gente não tá na casa dos outros, vendo o que eles estão fazendo. Exato. Então, tu sempre fica achando que a grama do vizinho é mais verde, mas tu não sabe exatamente como é. Eu tenho amigas que eu vejo, nossa, parece que a vida é uma maravilha, tá tudo sob controle, ela consegue dar conta de tudo. Mas a gente sabe como é nos bastidores, né? Você sabe que não é bem assim que funciona e por isso que eu falo de trazer sempre para a consciência, porque é muito fácil a gente se ludibriar pela vida dos outros, ainda mais esse mundo digital de Instagram perfeito, de vida perfeita. E não é assim, né? A gente é muito fácil a gente se comparar com a vida do outro. Então, se a gente não traz para a consciência, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? E quais são assim as principais características ou habilidades que uma líder precisa desenvolver? A pergunta de milhões, né? Toia, eu acredito muito no individualismo, sabe? Eu acho que cada profissional, cada líder precisa entender o seu contexto, o seu papel e ter clareza dos seus objetivos. E dentro disso a gente trata e trabalha as competências que precisam ser desenvolvidas, as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas a gente não tem como deixar de falar no mundo que a gente vive sobre adaptabilidade. Então, é um ponto muito importante. A gente tem que ter essa flexibilidade e adaptabilidade consciente, intencional, para que a gente possa entregar e fazer aquilo que a gente precisa fazer.
Inteligência emocional é uma habilidade que tem sido cada vez mais requerida, tanto para profissionais, quanto para profissionais que eu digo em níveis hierárquicos mais baixos, ou para lideranças. As empresas é o que mais pedem para a gente. Treinamento, eu quero trabalhar inteligência emocional, trabalho em equipe, porque a gente vem perdendo um pouco essa mão, né? E então, o ser humano, as líderes e os líderes hoje precisam cada vez mais investir nisso. Comunicação é um ponto também que é sempre muito necessário e se a gente também não olha para isso, eu perco essa capacidade de me comunicar assertivamente, principalmente porque a gente vive num mundo de muitas distrações, então é muito fácil a gente esquecer de se comunicar assertivamente, né? Manda mensagem de qualquer jeito, escreve, grava áudio o tempo inteiro, acelera áudio, então você já não fala direito, você já não... como é que eu posso dizer? Escreve. Ai, gente, não. Formaliza, né? Registra, desculpa, a informação. Aí já fica um áudio perdido, solto. Não, mas eu te disse isso. Mas peraí, como você me disse? Eu não lembro, eu não escutei. Ou então eu escutei no acelerado. E aquilo que é realmente importante, a gente vai se perdendo, vai deixando de lado. Então, acho que essas 3 habilidades são sempre necessárias e a gente precisa olhar para ela, né? Mas empatia também eu acho um ponto importante da gente falar hoje, porque as pessoas vêm lidando com relacionamentos de uma maneira muito superficial, muito, assim, prática, talvez, e inclusive por meio de julgamentos que são fáceis de fazer, mas que não são fáceis de lidar. Então, eu falar do outro é muito mais fácil do que eu olhar pela ótica do outro e entender o contexto que ele está, né? Então, empatia dentro dos ambientes corporativos, e principalmente quando a gente fala em liderança, eu acho que as mulheres líderes têm um papel de disseminar isso cada vez mais nos ambientes corporativos, empresariais, porque a gente tem mais facilidade de lidar com isso, mas é preciso também aprender a desenvolver, sabe? Verdade, a empatia no mundo corporativo ela é bem difícil assim da gente ver, né? Sempre, hoje eu tenho uma loja, mas eu trabalhei durante muitos anos. E assim, regra é regra, é o que está no papel e pronto, não tem esse negócio de... E eu vivo às vezes nesse dilema, sempre que eu tenho, sei lá, a pessoa faltou por quê? Uhum. E aí eu vou levar para o mundo corporativo, não tem atestado, é falta. Né? E querendo ou não, eu procuro repetir na minha loja o que eu vivi numa grande empresa. A grande empresa não é uma grande empresa à toa. Exatamente. Ela teve regras e ela foi fiel às regras dela, à cultura da empresa e tal. Mas quando a gente está liderando, poxa, o filho estava doente, não levou no hospital. A gente começa a entrar em conflito com o que a gente acredita, que a gente viveu a vida toda, com o que a gente quer também para aquela pessoa, que a gente, querendo ou não, a gente sabe se a colaboradora está enrolando, ou se foi realmente verdade, ou se eu sempre que preciso daquela mulher tá ali quando eu preciso, mas essa vez ela teve um problema com o filho, mas a regra é regra, né? Uhum. Aí para uma eu dou falta, para outra eu não dou. Então a gente vive liderar realmente é um conflito interno, muitas vezes, né? Porque tem uma que eu sei que é malandragem, mas a outra eu sei que é verdade, mas a regra tem que ser a mesma para as duas. Eu não posso tá auferindo, né? O que aquela pessoa passou. Isso é legal até de trazer para a equipe para uma comunicação mais clara, no sentido de, olha, eu entendo o seu lado, eu sei que você estava com seu filho, por exemplo, a que não tá ali te enganando, querendo, né, matar serviço. Eu sei que você estava com seu filho, eu entendo, eu imagino que não tenha sido fácil, isso é empatia, sabe? Não é ficar passando a mão na cabeça. Mas eu preciso que você também entenda o meu lado. A gente tem que ter regras. Se eu liberar você, eu vou ter que liberar outras. Daqui a pouco tá todo mundo faltando e não me trazendo atestado. Então dá para entender o meu lado e a gente pode combinar isso. Na próxima vez que acontecer, você traz o atestado e não deixa de fazer isso. Porque eu acho que as regras são extremamente fundamentais para que a gente possa aplicar um senso de justiça, de reconhecimento, de recompensa, inclusive, de uma maneira muito justa mesmo, né? Sem ter favoritismo, sem ter preferências. Mas elas precisam ser bem comunicadas e acordadas entre partes. O que eu vejo muito em empresas assim, menores e familiares é que não existem regras claras.
E isso dificulta a gestão e a liderança, porque toda hora, inclusive, você tem que ficar pensando em uma tomada de decisão. E quando você tem a regra clara, comunicada, acordada com as pessoas, no sentido de, olha, esse é o nosso contrato, beleza? Estamos combinados assim? Não tem para que ficar pensando de, e agora dessa vez? Qual vai ser a decisão que eu vou tomar? Vou demitir? Não vou? E eu vejo que isso, inclusive, é um dos motivos de maior demissão. E demissão é ruim, né? Você tem empresa, você sabe como é isso. É terrível ter que ficar toda hora contratando gente, aí vem nova, aí você treina. Aí quando vê, ai meu Deus, não deu certo de novo, demite de novo. E o custo envolvido em tudo isso. Então, é melhor que a gente possa desenvolver as pessoas que elas possam realmente trabalhar. Mas isso exige dedicação e suor. E eu vejo muitas lideranças, principalmente empresas familiares, que não têm paciência para isso. Só que o cenário é outro, né? A gente não vive mais há 40 anos atrás, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. O esquema agora é diferente. Quem tem juízo por aí. Quem tem juízo. Vamos ficar tudo sem juízo. É isso. É desafiador, mas eu acho assim, tão satisfatório, tão gostoso quando você olha para sua empresa, você olha para sua equipe e vê que as pessoas estão ali, sabe, trabalhando para o seu objetivo, para que o seu negócio dê certo. Claro que é uma via de mão dupla, e eu acho que isso também tem que estar claro entre as equipes. Olha, eu não estou aqui te fazendo favor, você também não está me fazendo favor. A gente tem que ter uma troca. Então, eu te pago pelo seu serviço, você me entrega o que eu preciso. E é esse o acordo básico da CLT, né? Mas eu acho que muitas vezes por achar que as pessoas já precisam saber do que ela tem que fazer. Não, isso aqui é a responsabilidade dela. Eu não tenho que ficar cobrando, eu não tenho que ficar ensinando, eu não tenho que ficar treinando. Mas se a gente não for por esse caminho, é difícil você ter uma garantia, né? E como é que você vai cobrar algo que você realmente não ensinou, não mostrou, não disse como quer que seja feito? Eu acho engraçado, o Henry Ford tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Porque é muito mais caro você ter alguém dentro do seu negócio que não está preparado para isso do que você investir tempo, recurso, dinheiro no desenvolvimento dele, né? Eu acredito muito nisso. Assim. A gente só precisa contar com pessoas que estejam dispostas a se instruir, né? A gente dá oportunidades e nem sempre a pessoa valoriza naquele momento, né? O que desanima bastante os líderes. Sim, tem pessoas que não querem, simplesmente, né? E você sabe que eu acho que é um ponto importante de se observar, inclusive, na contratação das pessoas, porque, às vezes, na contratação, a gente está tão desesperado para fechar a vaga e eu preciso de gente para trabalhar. E a gente não quer, eu digo, investir tempo para entender se aquela pessoa realmente está engajada no teu negócio. Porque assim, eu digo que as pessoas, cada um tem as suas próprias necessidades. Todo mundo fala, motivação, vou motivar a equipe. Beleza, você vai motivar, você vai conseguir o engajamento dela, né? Porque no final é isso que a gente quer, uma pessoa engajada naquela causa ali, na minha empresa, no meu negócio. Para isso ela precisa estar motivada. Só que a motivação ela é intrínseca, é de cada um, é individual, né? Então o que motiva a mim não motiva, né, a minha colaboradora, o meu funcionário. Então, eu preciso entender o que é motivador para ele. Se é só salário, tá tudo certo, mas ele precisa entender que para ele ter o salário dele de uma maneira justa e sempre ali no dia certo, ele vai ter que entregar o resultado. Tem gente que vai porque ela quer trabalhar em um ambiente, por exemplo, de shopping, como na tua loja, né? Eu quero trabalhar numa loja bonita. E aquilo ali para ela é importante. Ela não quer trabalhar numa cozinha industrial, por exemplo. Ela quer trabalhar num ambiente bonito, onde ela possa se arrumar. Então, se isso é motivador, você consegue entregar recursos para ela e trazer ferramentas, falas, feedbacks que façam com que ela se sinta motivada e engajada a estar ali também, né? Só que quando a gente fala em desenvolvimento e engajamento, normalmente a gente quer dar um tiro só, é uma bala de prata para acertar todo mundo. E nem sempre vai ser assim. Cada um tem sua necessidade, né? Tem gente que não se importa para desenvolvimento na empresa, tem gente que faz questão e se sente super valorizado quando recebe um treinamento, por exemplo. Já vi muitos casos assim. Vários cenários a gente tem hoje, tanto de querer estar sendo elogiado, Uhum. sendo, né, falado no meio do público, ou recebendo feedback interno, um retorno, sabe? Está sendo, às vezes, abraçado por agradecimento.
Então, existe motivações de todos os aspectos hoje em dia. Todos. É verdade. Outro dia eu fiz lá na loja uma dinâmica que era um pote das vendas altas. Tinha um determinado valor e a pessoa tirava um papel sempre que vendesse, né, esse valor. E aí tinha várias premiações. Um Pix, um lanche, um presente. E tinha um que era um elogio público. Eu falei, poxa, vou odiar esse, né? Odiar. Eu disse que tinha um abraço mesmo, mas era mentira, não tinha. Mas tinha esse elogio. E aí, a pessoa que tirou o elogio, eu fiz um elogio público no grupo, fiz pessoalmente, mas fiz no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E fiz lá um textão pra pessoa, falando todas as qualidades dela, inclusive isso aqui. E ela ficou tão feliz com aquilo, ela postou no Instagram, ela postou no status do WhatsApp, ela me agradeceu, ela disse que se emocionou. Então foi muito melhor do que qualquer outra coisa que eu tivesse dado pra ela. Pra ela, funcionou, caiu. Porque eu pensei Que assim, bom. poxa, eu não ia querer um elogio, eu ia querer um Pix, né? Pra ela, não, aquilo foi muito valioso. Então, realmente, é entender a necessidade de cada pessoa. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas elas não querem só a retribuição financeira. Exato. Isso é uma parte que é importante, porque é como se vive, mas o resto, o contexto, o ambiente que se está trabalhando, né? Quando é um ambiente colaborativo, um ambiente engajado, em que tu tem liberdade com as pessoas, que a hierarquia não é aquela coisa gritante, maçante, tudo isso transforma, né? Eu já recebi, também tenho uma empresa, e já recebi vários comentários assim do pessoal, tipo, putz, tem uma coisa que eu não gosto, mas todo esse resto aqui, sabe? Eu vim acordar todo dia, saber que eu vou encontrar todo mundo, que esse ambiente agradável de trabalho, que não sei o que muita coisa vai suprindo, né? Meu dia na minha família tá horrível, mas eu venho pra cá, isso daqui é legal, e vocês já conhecem meu trabalho, e eu, tipo, a gente tem um plano de carreira, mas eu não espero aquele ciclo. Se a pessoa já tá cumprindo aquilo, e passou 3 meses, 2 meses, 1 mês, 6 meses, eu faço logo os reajustes. E aí eles ficam já naquela expectativa. Eu quero fazer um bom trabalho porque eu não quero esperar um ciclo para que isso aconteça. Eu quero que aconteça antes, porque isso vai me dar mais estímulo, né? Então, eu acho que trabalhar pessoas é o diferencial de toda empresa. A gente fala aqui no podcast, todos os empresários que a gente entrevistou já passaram mais de 150. Qual a sua maior dificuldade? Pessoas. É unânime. E eu, sabe o que eu falo? Eu sempre devolvo falando, mas por que é tão difícil lidar com pessoas se você é uma pessoa? Então, assim, a gente cria, às vezes, barreiras porque nós queremos que todo mundo seja igual a gente. É mais fácil lidar com quem é igual a gente, né? Que pensa igual, que age igual. Eu tenho menos trabalho, mas todo mundo é diferente. Não tem uma pessoa igual a outra. Então, a gente precisa... O líder que entende que as pessoas são diferentes e que ele precisa conhecer a sua equipe para poder obter os melhores resultados dela, eu digo que é aí que ele vira a grande chave, sabe? Enquanto ele resiste e quer que todo mundo seja igual a ele, o resultado não vem. Porque vai ficar dando murro em ponto de faca, sabe? Você fica gastando energia à toa, às vezes gastando dinheiro com investimentos que não vão te trazer retorno. Como você falou, elogio não custa nada, né? Você gastou R$0 e te trouxe um retorno. Essa colaboradora, ela vai se manter engajada ali, ela já é tua fã. Ela já sabe, ela já vai te seguir. Então, acho que a gente fala muito de líder inspirador hoje em dia, que tem que ser inspirador. É isso, sabe? Não é você ficar ali fazendo piadinha, passando a mão, sendo um líder legal o tempo inteiro. Não. Muito pelo contrário. Às vezes um líder firme, que tem um posicionamento forte, mas que seja justo e que seja humano, gera muito mais impacto na equipe do que um líder legalzão, sabe? Um líder bonzinho. E eu achei, só um parênteses que eu lembrei agora de um ponto, porque isso tudo que você trouxe para mim já me fez pensar no conceito SCARF, que é um conceito que vem da neurociência, que fala sobre as necessidades do nosso cérebro. Esse conceito foi criado por David Rock e ele fala o seguinte, que o ser humano ele tem 5 necessidades básicas em termos de atendimento, né? Para deixar o nosso cérebro confiante, para deixar a gente satisfeito e principalmente motivado. Então, se eu quero motivar as pessoas, eu preciso primeiro, o S vem de status, o status não é de posição, mas sim de relevância. Então, as pessoas, nós seres humanos, gostamos de nos sentir importantes, relevantes. Segundo, certeza. O nosso cérebro precisa de certeza, porque qualquer ambiente de incerteza ou situação de certeza desperta a gente o estado de alerta.
Então a gente fica no estado de alerta e eu tendo a reagir isso, ou eu luto, ou eu fujo, desculpa, ou eu vou congelar, então é minha reação automática. O terceiro, desculpa, o A, né, SCARF, o A é de autonomia. Hoje, cada vez mais, as pessoas e os profissionais buscam uma autonomia dentro da empresa, né? Essa história de comando e controle não funciona mais, é o que eu sempre falo. As pessoas precisam se sentir autônomas, por mais que elas não vão tomar decisões estratégicas, mas ela precisa saber que uma outra coisa ela pode escolher, seja um horário de trabalho, seja um horário de almoço, seja o sapato que ela vai usar, a roupa, o uniforme, enfim, o cabelo, alguma coisa que traga essa sensação de autonomia. O R é de relacionamento, e aí vem muito para essa questão que você falou de um ambiente, de um clima organizacional legal, de ter pessoas ali que se relacionam bem, de uma maneira muito positiva. Isso eleva a motivação. E por fim, que é o fairness, que é de justiça, né? Tradução em inglês. Então, esse senso de justiça e a aplicação do senso de justiça no dia a dia da liderança traz também muito mais motivação e engajamento para a equipe. E eu acho legal esse conceito porque a gente pode aplicar em qualquer ambiente, até dentro de casa, com os nossos filhos, com o próprio marido, sabe? Então, às vezes com a criança, a gente tem mania de não querer explicar, né? Ah, vamos lá na sua avó. Mas por que, mãe? Eu queria ficar aqui. Vamos logo, a gente tem que ir, tá atrasado e tal. Diferente de você falar, não, filho, nós vamos lá na vovó agora, porque quando a gente voltar, aí sim eu deixo você brincar com esse teu brinquedo, então você vai jogar futebol. Mas agora a gente precisa visitar sua avó, porque é um almoço importante. Certeza, sabe? A gente traz clareza para o cérebro. Então a gente tende a desligar o nosso estado de alerta e fica mais tranquilo, mais relaxado. Nossa, faz muito sentido. Faz? Total. Eu amo esse conceito porque eu acho que ele é muito aplicável. E quando tu colocou esse exemplo de criança, eu puxei historicamente, né? Eu sempre fiz isso com as minhas filhas, desde pequitita. Tipo, a primeira vez que foi no cinema, olha, vai ficar tudo escuro. Ah, não quero ir pro cinema então, mãe, tem que pedir pra acender. Não tenho como acender a luz, então bora voltar pra casa. Não, a gente vai ter que segurar na sua mão, não sei o que, não sei o que. Vai ficar escuro, aí vão ligar, só vai ligar a luz, não sei o que. Dentista, olha, vai chegar lá, toda de branco, tá com uma touca, vai fazer zzz, barulho. Quer dizer, todos esses processos nunca tive dificuldades em nada. E um exemplo é esse, eu vim pra casa da avó. Ah, é chato ir pra casa. Sua avó já é idosa, não vai passar muito tempo com a gente, tem que aproveitar todos os minutos, você tem que viver, você tem que ter a oportunidade de aprender o que ela tem para ensinar ainda para você, não sei o que. Muda completamente a percepção de vida. E tu vê hoje, tipo assim, o comportamento, eu converso com as minhas filhas nesse sentido, e elas têm uma maturidade na conversa, não é adultizando a criança, mas é colocando ela dentro do contexto da realidade da nossa vida. Entendeu? Para que tenha um entendimento, não dizer, não escuta, corre pra lá que não é assunto pra criança. Entendeu? É trazer eles pra realidade que a gente vive, né? Eu também tento praticar isso muito com as crianças e a gente vê o retorno mesmo, né? Porque eles são seres humaninhos ali completamente capazes de entender e de fazer tudo que precisa entender e fazer. E a gente vai criando aí adultos, né, adolescentes e adultos mais conscientes, mais preparados para o futuro, porque cada vez mais esses ambientes de incertezas eles vão existir, né? Com a digitalização, com a globalização, com as inteligências artificiais da vida, é muito incerto o que vai acontecer. E eles passam por essa fase nessa transição da adolescência que é um turbilhão, né? Não sei, ainda vou chegar lá. Graças a Deus. Não, mas eu digo assim, é um turbilhão, né? De hormônios que a gente vê Sim. no nosso corpo, de tudo ser aflorado, né? De tudo ser muito, muito pesado. E aí vem com as redes sociais, as comparações. Nossa. E aí criam os novos adultos que estão totalmente instabilizados, né? Estão realmente sem sentir segurança em absolutamente nada, sem saber o que é da vida, sem ter clareza, querendo experimentar de tudo, porque não sabe o caminho que quer seguir. Tudo bem também, porque ninguém é obrigado a saber desde cedo, né? O que quer seguir, mas eu acho que parte muito disso, né? O excesso de informações, a forma de diálogo que os pais não tiveram, porque a gente não é preparado para ser pai. Cada ser humano nasce de uma forma, a gente não tem manual de instrução. Tudo isso, né? Que vai conduzindo. E aí, quando a gente recebe esse ser humano já adultos para trabalhar nas nossas empresas, a gente acaba tendo que também, educar. de alguma forma, educar.
Total. Entendeu? Isso que tu falou faz assim, todo sentido da criança até um adulto que eu tenho lá dentro do escritório, trabalhando hoje, um advogado estagiário. Mas sabe por quê, já? Porque assim, a gente sempre fala que o desenvolvimento pessoal ele começa pelo autoconhecimento e pela autoliderança. Porque liderança, bato sempre na tecla, não é posição, não é eu estar em um cargo de liderança. Liderança é em todos os momentos da nossa vida. Mas se você é uma líder que investe nisso e que valoriza isso na sua empresa, deixe isso claro no momento da entrevista. Fala, olha, aqui eu gosto de treinar vocês, eu gosto de desenvolver. Você está disposto? Até onde você está disposto? Porque ali você já faz um filtro, uma peneira. Ai, Alessandra, mas eu não vou achar ninguém, então, meu Deus. Eu acho que ninguém vai dizer, né? Porque quer um emprego, vai dizer que Na hora tudo quer, treinar, a pessoa ama estudar, Vou, adora. Curso, vocês dão essa oportunidade, Aí você vem, mas o que você já fez? Então, me conta uma experiência que você teve dentro da empresa. Pergunta que ele não vai esperar você fazer. Porque perguntas muito fechadas direcionam as pessoas a te darem respostas mais objetivas. Mas perguntas mais... Que experiência você já viveu de treinamento? Ou então, o que você gostaria de aprender nessa empresa? Que tipo de habilidade você quer desenvolver, sabe? Dependendo do cargo que você está buscando, a pessoa tem capacidade para te responder isso. E se ela não tiver, já elimina ali, sabe? Mas dá trabalho. Tá, né, Toya? Agora, conta pra gente, dentro desse teu treinamento, vamos entrar nele? Vamos, logo, lidera, né? Lidera. Tem uma edição que vai acontecer agora em setembro, né? Isso, é a segunda edição. A primeira aconteceu em junho. O Lidera é um programa voltado para mulheres. É um workshop, mas é um caráter de imersão, porque a gente fica 8 horas, né, um dia inteiro. Todo. Isso. Dedicadas a esses conteúdos, a esse aprendizado. Mas é um workshop porque tem muita mão na massa também. Então, ali eu entrego ferramentas, eu entrego diagnósticos prontos para que vocês possam levar para a empresa também e aplicar com a equipe, aplicar com o time, apresento ferramentas que possam servir para mapeamento, né, ou para desempenho, para avaliação de desempenho também das equipes. No primeiro Lidera, nós focamos muito em autoconhecimento, autogestão, autoliderança. E nessa segunda edição, nós vamos focar muito em gestão, em negócios e inovação também. Então, a ideia é trazer ferramentas que possam ser aplicadas no dia a dia dessas líderes, que possam resolver realmente as dores da maioria delas, mas com um atendimento muito mais individualizado, personalizado. Por isso que não é um evento muito grande, é um evento mais restrito, porque eu gosto de dar essa atenção mais individualizada. Então, Ale, ok, você está me apresentando essa ferramenta, mas na minha empresa não funciona assim, funciona assim, assim, assado. Então, vamos analisar o teu caso, vamos entender que caminho a gente consegue seguir? E no Lidera eu trago sempre 2 convidadas. Esse ano, essa edição, eu estou muito feliz em trazer a Dani Levi, que é dona da Clínica Raízes. Já veio? Já. Admiro muito o negócio dela, sabe? Sempre falo para ela, Dani, acho lindo a maneira que você planeja estrategicamente, que você treina a tua equipe, o atendimento é maravilhoso. Chegar numa empresa e ver na parede lá a missão, os valores, isso me dá uma paz, porque eu vejo que a pessoa ela sabe onde ela está e onde ela quer chegar. E também a Elaine Cardoso, que é uma consultora empresarial, já há mais de 20 anos. Conhece também? Aqui Isso, e ela vai falar um pouquinho dessa pegada de inovação, meio que desmistificando, sabe? Essa história de inteligência artificial que a gente fala, meu Deus, agora eu vou ter que aprender a mexer com isso. E, na verdade, essas ferramentas precisam servir para ajudar a gente, para aliviar a nossa carga, só que ela precisa ser usada da maneira correta. Então, a Elaine vem para explicar isso, para trazer as ferramentas e os recursos, e eu abordo a metodologia 3Ps, que é o meu método de trabalho. Então, a gente vai falar sobre pessoas, sobre produtividade e sobre posicionamento de liderança. E aí o conteúdo ele vai sendo distribuído no decorrer do dia, né? Nós temos aí o próprio evento já vai ter um almoço lá no local, então é um momento de network, das pessoas se conhecerem, né? Baterem um papo ali, apresentar um pouco o seu negócio, sua empresa, seu serviço. Vai ser no Casa Mia, dia 18 de setembro. Nós vamos começar às 9 e a presença vai até às 18 horas. Mas passa assim, voando o dia. Quando você vê, já são 6 da tarde. E almoça lá mesmo. Almoça lá mesmo. Ah, Almoço, coffee break, tá tudo. Sempre tem.
Você acha que a gente vai perder a oportunidade? As mães lá disponíveis, né, o dia todo. Aproveita e entra no Vale Day. E sempre rola uma celebração no final, que é uma delícia, né? A gente tem que aproveitar também. Importante, com certeza. Convida aí o pessoal para participar. Então, mulheres, líderes, gestoras, empresárias, se você entende que precisa dar um up assim na sua liderança, que você precisa desenvolver algumas habilidades ou até mesmo se atualizar, entender o que está acontecendo no mercado, onde você pode aprofundar o seu desenvolvimento, seu conhecimento, vem com a gente para o Lidera, que eu tenho certeza que vai ser uma grande virada de chave para muitas de vocês. A primeira edição foi um sucesso, eu tenho certeza que a segunda vai ser ainda melhor. Estou animadíssima, ansiosa. Vai ser maravilhoso. A mulher, ela realmente tem esse papel, né? E eu acho que dentro de casa também a gente exerce uma liderança que eu acho assim, o homem quando ele... Às vezes é o líder da casa e tal, mas quem manda dentro da casa é a mulher. E se o cara chega aborrecido, revirado, a casa continua fluindo. Porque quem manda lá dentro é a mulher. Se a mulher chegar revirada, se a mulher estiver desequilibrada, toda a casa fica desequilibrada. Eu não sei se vocês notam isso. Porque a mulher é que comanda o ritmo da casa, né? E eu acho que aprender a liderar também, mesmo para quem não tem empresa, né? Para quem faz a gestão da sua casa, faz muito sentido. Sim, o Lidera, eu falo que o Lidera é para a vida, não é para a empresa, não é para... Porque em todos os momentos da nossa vida a gente exerce liderança. Na primeira edição, nós tínhamos mulheres que não trabalhavam fora, que trabalhavam em casa e saíram de lá transformadas no sentido de que, gente, eu nunca tinha parado para pensar que eu preciso aplicar isso. A casa é uma pequena empresa, gente. A casa é uma pequena empresa. Tem casa de amiga minha que tem 8 funcionários. Meu Deus. E aí, é uma administração, você tem que ter planejamento, você tem que ter controle, você tem que dar feedback para as suas funcionárias. Então, tudo isso a gente traz muito no Lidera. E tem pessoas esperando o seu comando, né? Tanto as pessoas que trabalham na casa estão esperando o teu comando, não é o do cara. E as crianças acabam sempre demandando mais a mãe, né? Eu não sei como é na casa de vocês, mas eu vivo muito para um lado e para o outro, assim. Então, eu acabo me ausentando bastante, né, fisicamente, mas com tudo lá planejado. Cardápio da semana, a rotina das crianças, deixa tudo, né, planejadinho. Mas não tem uma vez que meu marido fala, você vai demorar para voltar? Volta logo, porque parece que quando você não tá, eu fico meio inseguro, assim, se der algum pepino eu vou ter que resolver sozinho, e aqui a gente divide. E a gente sempre dá um jeito de resolver, né? Nós mulheres, a gente tem esse perfil de resolução, de adaptabilidade, mas eu confesso que é muito bom também você ter um parceiro ali que te ajuda, né, a tomar decisões, que te apoia. Tem que ser, né? Isso é fundamental. Importante. Então, acho que não dá pra gente inverter papéis. Acho que existem espaços e papéis, responsabilidades para todo mundo. Desde que cada um assuma a sua, o negócio flui. Viver dentro de casa, com família, é uma grande equipe. É gerir a equipe o tempo todo. Então, a autoliderança, ela é um fator que a gente precisa trabalhar e desenvolver muito. Todo momento. Eu escutei alguém falando esses dias assim, agora até dentro de casa pra gente ir pra um restaurante tem que ter reunião, tem que ter decisão, porque reúne a família, vê onde cada um quer comer e vota pra ver aonde é que vai. Lá em casa a gente faz votação para férias, para não decidir sozinho, todo mundo participar ali, então vamos lá, cada um coloca o papelzinho, vamos sortear e vamos ver para onde a gente vai, assim. É uma maneira até de trazer essa responsabilidade, essa corresponsabilidade com as crianças, né? No sentido de, você escolheu vir aqui, agora, né? Vamos aguentar os perrengues, vamos... E mostrar que ela tem voz também, mostrar né? Que ela também voz. É importante naquela família, que ela também... E lembrar do SCARF, né? Autonomia. Então, uma maneira da gente também trazer uma motivação ali para o cérebro, uma segurança maior para o cérebro das crianças. Eu já tinha escutado esse SCARF, mas eu não estava lembrando. Falando desse cara, que bacana, muito legal. É legal para aplicar até para equipe de vendas, para atendimento de cliente. Sim. Uma vez eu dei um treinamento numa empresa que era para isso, era desenvolver a equipe de vendas, e eu trouxe isso como estratégia para que eles pudessem aplicar com os clientes. Porque no final das contas é isso. O que você quer? Que o cliente se sinta seguro ali para fazer tua compra, né? E para isso você tem que entregar a ferramenta, se comunicar de uma maneira clara. E foi super legal, deu muito certo. O resultado foi bom. Adorei, viu? Adorei toda essa história, todo esse contexto. Eu acho que o nosso posicionamento ele é necessário. A gente acabou nem entrando nessa parte da imagem, mas é
é uma coisa que, tipo, é todo um contexto, né? O nosso posicionamento na sociedade de liderança é uma virada de chave que está se fazendo. Eu lembro que a gente fala muito isso. Eu sou fundadora de uma rede de mulheres na advocacia aqui em Belém, no Entre Nós. E isso que o nosso movimento é para isso, né? Para que as mulheres advogadas ocupem lugares de liderança, porque elas estão mais nos bastidores e todas as fundadoras são donas de escritório de advocacia. Mas Legal. os grandes escritórios não tem nem sócias mulheres, é sempre homens, né? Uhum. E aí, quando vai escalonando abaixo, também elas estão em posições inferiores. Então, o trabalho é exatamente para desenvolver e puxar Legal. elas para que cada uma vá conseguindo ocupar os seus espaços. E eu acho que esse teu movimento fortalece muito isso. Total. A necessidade da gente conseguir se colocar. E vem uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, que eu escutei, eu não sei de onde é a pesquisa, mas que homens, quando vê uma vaga de emprego, eles se tiverem 30% dos requisitos pedidos, eles se sentem seguros para se candidatar àquela vaga. E a mulher precisa de se sentir segura só quando tem mais de 80% dos requisitos para a vaga. Ou seja, a gente mesmo já vai se excluindo, né? Sabotando, né? Se sabotando. Mas é assim, isso são comportamentos históricos que a gente está moldando e está trabalhando exatamente para modificar e se colocar efetivamente nesses espaços, nesses lugares. E tem outra coisa também que eu sempre falo, que a gente está fazendo muitos encontros, muitas rodas de conversas, muitos workshops, não sei o que, mulheres, blá, blá, blá. Mas na hora da gente se comprar, da gente se unir para uma estar fortalecendo realmente a questão financeira, o network real, não acontece. Vai acontecer, bora sair pra jantar, bora prestigiar a fulana, vai lá. Mas compra lá da fulana. Exato. Ah, não, vai procurar outro lugar. Vai contratar o serviço de fulano. Ah, não, eu vou contratar aquele cara que já é conhecido ali, não sei o quê. Não dá oportunidade. Então, tu vai para fortalecer redes, para ser rede de apoio, mas tu não faz isso. Porque tu não credibiliza quem tá do teu lado, porque tu não reconhece que aquela mulher pode ter o devido valor, que vai poder entregar um serviço tão bom quanto o de um homem. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma fala necessária para todos esses movimentos. É verdade. E esses movimentos que têm sido tão importantes, eles precisam ser cada vez mais intencionais. Não é ir ali, vamos reunir as mulheres para falar. Sabe, se tem uma coisa que me deixa nervosa, é blá blá blá. É encher linguiça, sabe? Eu sempre falo, gente, encher linguiça não dá. Vamos ser objetivo, né? O que a gente precisa falar aqui? Vamos trazer esse tema. Olha, muito legal fazer network, se relacionar. Mas a gente vê que na hora de comprar, a gente não compra uma da outra. Então, vamos botar isso na mesa? Por quê? Tu tá nessa roda de network, vem cá, tu pegou o cartão de alguém? Tu sabe o que a fulana trabalha? E existem pesquisas que mostram também que os homens, eles não têm medo de fazer network. Eles vão intencionalmente, olha, meu serviço é esse, eu quero ir lá falar contigo. E nós, mulheres, temos essa dificuldade. E os homens, eu acho que eles naturalmente se vendem melhor, né? Eles têm mais... a autoestima deles é maior, né? Eles são mais seguros, eles são aqui, mas eles se acham aqui. A mulher tá aqui e se acha aqui, né? Tanto julgamento com aparência, né? Também os homens horrorosos se acham lindos, a mulher linda se acha horrorosa, né? Nunca tá satisfeita, é sempre uma corrida pela perfeição. O homem barrigudo exige uma mulher incrível, né? Homem careca que é a mulher maravilhosa. E a mulher se submete a isso, né? As mulheres se submetem. Pode ver o tanto de homem feio com mulher bonita, né? Um exemplo idiota, né? Um exemplo besta. Eu tô falando também de uma característica visível. Mas são mulheres muito mais capacitadas, às vezes, do que o próprio homem. E que não se sentem nesse papel, não se acham o suficiente. Acho que é uma questão da gente trabalhar também a nossa autoestima. Porque às vezes eu não compro daquela mulher porque ela não me passa segurança. E o outro homem pode ser muito pior que ela. Tá lá vendendo como se ele fosse, né? Mas incrível. Às vezes tu não dá a oportunidade dela de passar segurança. Pois é, mas a gente tem que trabalhar a nossa segurança também. Tipo assim, tu não dá a oportunidade dela falar do negócio dela. Porque se ela vier falar do negócio... já tá. Mas o homem não precisa de oportunidade. O homem cria. Tá tendo a oportunidade agora de falar comigo. Mas já o vai homem, entender alguma ele coisa. cria a oportunidade dele. Ele vem e cria, É. ele vem e fala. E a gente fica esperando alguém dar um momento pra gente. Mas é porque o homem também não tem medo desse julgamento, né? De pensar, ele vai, se pensarem, tá tudo certo. Nós já somos um pouquinho complicados. Você sabe que você me fez lembrar de uma história que eu vivi na minha carreira,
onde eu era... Na empresa que eu trabalhava tinha assim uns 15 gerentes, umas 2 mulheres só, o resto era homem. E uma vez, em determinado trabalho de planejamento de cargos, salários e tal, eu tive acesso à grade. Quando eu olhei, o meu salário era um dos menores que tinha lá. E tudo bem, eu era uma gerente recente, mas eu era mais qualificada. Eu era a única que tinha MBA, eu era a única que, sabe, tinha uma experiência, que tinha experiência na área, que tinha uma formação na área. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, alguma coisa não tá certa aqui. E aquilo me bateu um senso de injustiça no sentido de, caramba, sabe, por que isso está acontecendo? Por que eu estou permitindo isso? Como é que eu estou me posicionando? Eu estou aceitando, porque eu estava aceitando. Mas como é que eu estou me posicionando? E até para isso a gente tem dificuldade de chegar e falar, olha, eu sei das minhas formações, eu sei, né, das minhas competências, das minhas habilidades, eu acho que o meu salário, ele está fora aqui do que eu posso realmente entregar, do que eu estou entregando. Claro que se você já tiver resultado e tal. E aí eu demorei muito para entender isso e para conseguir fazer isso também, porque a gente mexe em coisas muito profundas, né? Quando você começa a entender ali a questão da autoconfiança, da segurança emocional e tudo, e é um negócio que você tem que ir ali cavucando, é muita terapia, muito autoconhecimento, mas não existe outro caminho para a gente se desenvolver de uma maneira sustentável, de uma maneira que realmente se consolide, né? Eu acho que o caminho realmente tem que ser esse, a busca tem que ser essa. Tudo começa pelo autoconhecimento mesmo. Bom, gente, você que gostou desse papo, tá? Vai ter o workshop dela, gente. Vão lá, façam, participem de verdade, né? Vejo muitas mulheres também indo para esses lugares, gastando seu dinheiro, sentando, enfiando a cara no celular, não olha para a colega do lado, não sabe o que está acontecendo, então vai, realmente deixa os filhos, encaminha todo mundo para ninguém perturbar. E aí passa o dia inteiro realmente aprendendo, consumindo conteúdo, fazendo network, conhecendo todo mundo que está lá. Você tem a oportunidade de chegar, se apresentar, falar e sair realmente lá com mais pessoas para comprarem teu negócio, para te consumirem, para serem tuas amigas que sejam também, né? Para te fortalecer tua rede, né? Então, aproveita esse momento, essa oportunidade que eu acho que é válida. Todo mundo precisa, né, se sentir mais segura para realmente atravessar as barreiras que naturalmente foram construídas aí ao longo da nossa história. Então, obrigada por ter vindo. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. O papo podia render mais, né? Podia. Mas quem quer saber mais um pouquinho, dia 18 de setembro, ó, já clica Isso aqui aí. no link, já vai atrás de te inscrever. E esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau.